Nós somos A Vida é uma Corrida. Emílio Santana. Alexandre Rampinelli. Estamos aí com... Ele aponta... Sputnik. Ele aponta pra mim, com certeza. Sig Sputnik. Yep. Final dos anos 80 aí. 80? Sim. Não. Eu morava no Rio, eu escutava isso aqui na Rádio Transamérica. Isso é mais antigo, 86. Não é? Ah, é 85. Final dos anos 80. Metade ali, vai. 86. Deve ter sido lançado. É 86, 85. Isso é bom demais. Pra gente, uma primeira experiência com música tecnológica, né? Porque naquela época ou era tudo banda normal, né? Não tinha muitas. Apesar de Kraftwerk já ter tentado, mas o Sig Sputnik vem. O Kraftwerk ele já era mais robotizado, né? Sim, mas tinha era muito teclado forte, uma bateria eletrônica. Mas não tinha a programação. Um sintetizador muito forte. Ali. É uma vertente do post-punk, né? Exatamente. Tudo muito bom de ouvir, tá? Tudo muito bom de ouvir. Tudo muito bom de ouvir. Isso aqui virava a cabeça da galerinha na época, né? Isso teve num filme ou foi impressão minha? Não sei. Acho que isso teve, Vivendo a Vida Doidada. Algum filme? Trilha sonora? Certamente teve. Então. Depois a gente procura isso. Pois é, Alexandre Rampinelli. É isso aí. Estamos aqui de volta para continuar o que começamos. Aliás, terminar o que começamos. Hoje é 23 de março, não é verdade? Provavelmente. É isso aí. Vamos dar continuidade ao papo da semana passada. Isso aí. Que a gente faz uma recapitulação aí do que você gostou da semana passada. Bom, falamos de quadril. Na verdade, estamos na temporada de lesões. Na semana passada a gente não falou especificamente de lesão, mas falamos o Emílio falou, eu só ouvi e perguntei um monte de abobrinha. Falamos de impacto femoroacetabular. Isso, aí falamos de estrutura óssea e dos ligamentos do quadril. Então, conceituou quadril, aquela coisa toda, o que forma cada osso, onde é que está cada movimento deles e o que faz. Agora, o que vamos fazer, Emílio? O que faz o quadril? Na verdade... Requebra, rebola. O meu mexe esse quadril. O meu não mexe pra nada. Mas você veja bem, né? A mobilidade do quadril, ela determina a capacidade de posturas diferentes que ele pode ter, de controle, e ele influencia, ou tanto influencia como reflete, até o seu estado emocional, a sua construção mental, aí é como você vê o mundo e a vida, né? Isso é novidade. Isso é novidade para você? Pois é. Então, quando você vê o balanço ali do quadril, o formato, a postura, você já faz ali, aqui, a pessoa que tem um conhecimento já sabe o que pode vir dali. Entendi. Certo? Certo. Hoje, então, a gente continua falando. Hoje a gente vai botar carne na conversa. Entendi. Certo? Certo. E se vai botar carne, vai falar de alguma coisa de lesão? Claro, cara. Nosso propósito aqui é falar da saúde, mas a gente vai tocar na lesão, né? Uhum. Então vamos... Lembra que eu falei daqueles movimentos referentes ao quadril, a articulação coxofemoral e a articulação lombosacral. Certo? Certo. Hoje a gente vai preencher essa conversa com os músculos que fazem esses movimentos. Então, quando eu faço a flexão do quadril, que é aquele movimento de aproximar o joelho do peito ou o fêmur do próprio quadril, que aperta aqui na frente, né? Você levanta. Se você botar a mão aí,
levanta, bota a mão aqui, você sente uma resistência aumentar. Sim. Sente? Sim. Esse aí é o ilho-psoas. Certo? Certo. E por dentro, por baixo dele, dentro da asa da crista ilíaca, a gente tem o músculo ilíaco. Eles dois se ajudam para fazer a flexão desse quadril e também a contraflexão. Se eu tentar segurar, se alguma coisa quer estender meu quadril, eu tento segurar, eles também atuam nesse conceito de não permitir a extensão. Certo? Então a gente tem um conceito móvel e um conceito de estabilidade. A gente geralmente trabalha no treinamento funcional ambos. Então tem uma maneira de trabalhar as flexões do quadril, tanto na flexão quanto na contraflexão, quanto no conter a extensão do quadril. Que gera estabilidade. Que gera estabilidade, aumenta a capacidade, o repertório de capacidade dessa musculatura para manter o bom funcionamento do quadril e das regiões adjacentes. No caso, os flexores do quadril, eles estão muito relacionados com a saúde da região lombar. Por quê? Ele nasce aqui no ilho, na parte do ilíaco aqui, e vai até e se junta a 4 vértebras lá em cima. Então, dependendo da saúde do ilho-psoas, eu posso ter 4 vértebras? Vértebras, Ele vai por dentro assim, ó, sai da frente Ah. e vai lá para trás. Saquei. Certo? Bem na região medial do corpo. Ele vai indo para trás e indo para dentro. Sei. Faz uma diagonal aqui. E se liga nas vértebras lá, nas asinhas laterais, nos corpos espinhosos laterais ali dos processos laterais da vértebra. E eles, se tiver uma saúde adulterada, por exemplo, tiver com um tônus muito grande, quando você faz muita força, você aumenta o tônus do músculo. Ele fica muito grande e, porventura, ele ficar encurtado, ele começa a puxar a sua lombar para frente. E você fica corcunda. Não. Ele começa a fazer a lordose, aumentar a lordose, aí faz a hiperlordose. Se tiver equilíbrio, ele vem puxando aí para frente, você acentua aquela curvatura que é natural e faz a hiperlordose, aquele bumbum de cheirar nuvem. Entendi. Certo? E se ele está mais forte de um lado que do outro, ele faz uma rotação da vértebra. Podem mexer só na postura ou podem provocar dor lá na lombar. Tá certo? Certo. Muito bem. Para devolver o quadril no lugar, a gente tem a extensão do quadril. Então, se eu estou com o quadril flexionado, com a perna fora do chão, e eu for voltar ele para trás e tentar chegar na máxima extensão do quadril, eu vou usar glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo e o tensor da face lata para fazer esse movimento. E eles em cadeia aberta aqui, que é com a minha perna fora do chão. Certo? Ok. Se eu estou com a perna no chão e flexiono o quadril, e aí para flexionar o quadril eu vou desarmar o joelho e aproximar, o tronco mais perto da paralela, então vou quebrar essa. Você flexiona o joelho um pouco. Flexiono o joelho, flexiono o tornozelo, faz uma tripla flexão. Retinha, né? Para estender o quadril nessa posição, além desses músculos que eu falei, eu vou usar os isquiotibiais, que são todos os músculos de trás da coxa, e eu vou usar o quadríceps para estender o quadril e empurrar o joelho para trás, fazendo a extensão concomitante do quadril, joelho e tornozelo, um gesto que a gente faz em quase todos os esportes, falamos disso quando falamos de coxa. Sim. Tá Só certo? não aquele de tampinha. Só não a corrida de tampinha. Então, o glúteo máximo, o glúteo médio, o glúteo mínimo, o tensor da face lata
em cadeia aberta, adiciona-se em cadeia fechada quando você está com o pé no chão, os isquiotibiais e o quadríceps. Certo? É um movimento mais importante, esportivo, é a extensão do quadril. A gente estava gravando a primeira parte desse episódio e eu estava pensando em um esporte que, entre tantos, mas me veio à cabeça aquele salto em distância. Salto em distância. Você cai lá na areia. Na areia, exatamente. Rapaz, como aquilo deve... O salto é a expressão máxima da extensão do quadril, da tripla extensão. Tá? Para cima, para frente, você precisa de ter uma capacidade... Você tem que ser um corredor, você tem que ter um impulso em um dos pés ali, né? Você dá o... Tem que transformar duas velocidades. A velocidade de corrida em velocidade de salto. Aí você tem um vetor aí no meio. Você tem uma transição, um vetor depende do outro. Exatamente. E tanto para correr naquela velocidade, usar absurdamente a extensão do quadril, quanto para saltar, usar absurdamente a extensão do quadril. E para aterrissar, você usa... Aí você distribui a força, né? E para não cai assim, ele cai meio de lado. A flexão do quadril na forma excêntrica de reter toda aquela energia ali. Ele cai e dá uma meia rotacionada ali, uma girada, que eu acho que para distribuir, ajudar a distribuir. Ele dá uma girada para poder permitir que o quadril ainda vá para frente sem que ele caia para trás. Uhum. Então é como se ele bate com os pés, vai jogando o joelho para o lado e flexionando a perna naquela frenagem, e o quadril vem sem que ele caia para trás. Uhum. Então, ao aterrissar de lado, ele ganha ali uns centímetros que ele não cai para trás. Preciosíssimo. Porque a última marca, o último risquinho na areia ali é o que vale na medição. Não é o do pé, né? O último atrás. A primeira marca é o que vale. O que risca é o que vale. O que riscar a areia ali é o que vale. Isso aí. Se for, por exemplo, quem tem cabelo comprido, se o rabo de cavalo bater, é mesmo? É a última marca. Caramba! Eu pensei na camisa, assim, de repente a camisa está um pouco mais folgada. O ombro, se cair estatelado para trás, a última marca, o braço. Às vezes dá errado o salto, cara. Cai todo torto. Mas enfim, é um belo esporte. É um belo esporte, belíssimo. Foi o que eu imaginei em relação ao quadril no primeiro episódio. E aí, a gente vai ter os abdutores do quadril, que são os que vão movimentar o quadril para fora, tá certo? E eles também atuam na rotação externa do fêmur, da coxa femoral. Então, tanto para afastar o quadril, quanto para rodar o fêmur para fora, a gente vai ter aí o pectíneo, vamos lá, uma ajuda do glúteo médio para fazer essa rotação para fora e do piriforme, tá certo? Para rodar para dentro, nós temos o mesmo piriforme, obturador interno, porção superior dos gêmeos e o quadrado femoral. Para voltar Ou seja, é o movimento... Fazer o cambota. Ah, tá. Para fazer essa para fora. O pé vai para fora, o fêmur roda para dentro. Tá bom? Tá. É como se você fosse... Bom, eu não sei falar... Não sei descrever a manobra no futebol, mas é como se você fosse dar uma lateralzinha de pé com a bola no alto. Você vai... Né? É o movimento que a mulher faz para ver o salto, se quebrou. Isso. Pra ver se você não pisou numa bosta. Tem uns rapazes também que também olham se tem um chiclete na sandália. Enfim, é esse movimento que ele está falando aí de rodar. Se você quiser
ver a sola do pé, você vai fazer Exato. a rotação interna da coxa. Se você olhar por trás ou se você olhar pela Se frente. olhar pela frente, vai fazer a rotação externa da coxa. Exatamente. Então, esses músculos todos aí, eles preenchem o quadril. E eles vão ser somados nas funções do quadril dos músculos da coxa. A gente falou isso lá quando falou de coxa. Né? Então, os músculos da coxa estão completamente na função de contribuir na extensão do quadril. Bom? Bom. E quando que isso começa a dar problema? Eu ia perguntar onde dói. Onde dói? Onde dói disso aí? Tudo pode doer. Tá? Então vamos lá. Quando que isso começa a dar problema? Quando a musculatura não consegue a contento trabalhar em consonância como uma orquestra para fazer as requisições de força desses movimentos. Você vai me dar licença, mas eu vou tirar meu sapato. Ah, é muito bom tirar o sapato. Certo? Primeira coisa, se a gente tem excesso de tônus por protagonismo exacerbado de um ou outro músculo, a gente vai, toda vez que você aumenta o tônus, diminui a elasticidade daquele músculo, você vai mexer na posição de alguma porção do quadril. Tá? Então, basta lembrar que daqueles movimentos todos, eu posso ter esses movimentos, uma predominância postural de acordo com a tensão muscular. Certo? Tanto com a tensão quanto a falta de tensão. Então, se não está equilibrado o tônus muscular de todos os envolvidos, eu começo a ter uma coisa puxando para um lado, rodando para o outro, e aí essas configurações a gente vai chamar de postura. Então, a postura do quadril... Vai mexer na sua postura. Vai mexer na postura do quadril e vai, trabalhando desconfigurado, começa a levar tensões desde os ligamentos, desde os tendões e até aos músculos. Tá? Então, aí a gente vai ter, relacionado a todos esses movimentos, tendinites, por falta de distribuição de tensão, às vezes por falta de força, o músculo ele não consegue distribuir tensão, essa carga pesa no tendão, pesa no ligamento, a gente vai ter essas tendinopatias e inflamações de ligamentos aí, tá certo? E aí, se a gente for olhar, temos tendinite de glúteo máximo, tendinite de glúteo médio, a gente tem síndrome de piriforme, que é uma facadinha que dá lá no fundo do bumbum, quando você estende a perna, fica muito tempo em pé. A gente vai ter sinfisite, que é geralmente quando os adutores que estão inseridos lá no pubis, eles estão ou não estão aguentando o tranco ou estão muito tensionados, eles ficam mexendo ali na sínfise púbica e dá a que chama de dor de pubis. É uma dor lá no fundinho do quadril, que dá quando você anda, quando você para, quando você afasta a perna ou quando você tenta puxar uma coisa com o pé assim, fazendo adução, né? Arrastando a perna, e você sente ali a sinfisite. Isso tudo, claro, pode ir evoluindo para enfraquecimento das estruturas e até rompimento das estruturas ligamentares, tendíneas e musculares. Tá? Se a gente não cuidar, essas inflamações vão espalhando, esses desequilíbrios vão ferindo ali as células musculares e a gente vai tendo enfraquecimento e, eventualmente, rompimento dessas estruturas. Né? Então, falei das tendinites, falei da síndrome do piriforme. A gente tem algumas dores lombares que são provenientes de
de flexor de quadril mal configurados aí. A gente tem tendinites aí nos posteriores da coxa e bem nos isquios, né? Onde eles se inserem. Às vezes tem gente que senta e sente uma dor logo depois da atividade física. Uhum. Ou sente uma dor para levantar, ou uma queimação. Isso aí é um indício já de alguma tendinitezinha ali, mesmo que leve, nos isquiotibiais, bem na porção proximal, bem nos ligamentos ali que fazem a junção no isquio. Deixando claro aqui que quando a gente fala dessas coisas, não é porque o cara, sei lá, acabou de malhar a perna, sentou 2 minutos ali, foi levantar, sentiu... Não é isso não. É quando já tem um cansaço ali, um agravante. Tá? Essa aí do isquiotibial, cara, se sentir prolongadamente, pode saber que já precisa ter um cuidado. Uhum. Né? Aí cuidar das funções ali do isquiotibial para trazer de volta essa boa capacidade. A condição de tônus muscular pode influenciar também na questão do impacto fêmuro-acetabular que a gente falou no programa passado. Uhum. Então, se além de uma má formação você tem um apertamento, ou sem ter má formação, você tem um apertamento ali da coxa femoral por causa de excesso de tônus muscular, você vai diminuir o espaço articular e vai possibilitar que haja contato entre as estruturas. Esse Começa contato a pressionar ali. Né? Esse contato ferindo diminui a mobilidade. Você vai forçar uma mobilidade, você aumenta o contato. Você pode fazer também impacto ou piorar a situação de impacto fêmuro-acetabular. E impacto fêmuro-acetabular é doloroso e faz até andar ser uma coisa assim, bem custosa. Entendi. Tá? O que... Você tem mais algum ponto? Não, pode falar. Vou perguntar. O que no ciclismo pode prejudicar isso? Ou o que você pode se lesionar no ciclismo? O que você alto, pode... por exemplo, na região do quadril. Você pode se lesionar no ciclismo? O que pode prejudicar se você... Como o quadril é o ponto central ali da pedalada, você pode ter, geralmente, eventos relacionados à extensão ou à flexão do quadril. Por exemplo, você pedala aí 2, 3 horas. Na hora que você vai levantar da bicicleta, você consegue fazer uma extensão completa do quadril? Normalmente, sim. Ou tem uma retenção aqui? Ah, não. Você fica meio... Não é... Ah, não. Normalmente sim. Eu não sinto, não. Não sente nada aqui na frente? Não. Na virilha? Não. Pois é. Às vezes, quando tá fazendo pouca força. Quando o cara faz muita força, esse flexor que puxa o joelho para cima, né? Você fica mais rígido aqui. Fica mais rígido ali. Ok. Tá, mas não é nada que sinta dor, nada não. Fica um pouco mais rígido. Tem gente que sente dor. Sente dor? Aí tem essa puxada do quadril para frente e da coluna lombar. Então, geralmente, dor lombar associada a ciclismo está relacionada a flexor de quadril. Tá certo? Porque é muito requisitado e fica muito forte, fica muito tensionado. E, em excesso de força, excesso de demanda e falta de qualidade muscular, você pode ter as tendinites e dores relacionadas à extensão do quadril, glúteo, isquiotibial. Lembra que é um esporte que você faz sentado, então já tende a comprometer a boa flexibilidade dos isquiotibiais, que são os músculos posteriores de coxa. Então tá envolvido essas situações, essas condições aí com o ciclismo. Entendi. A gente tem participação aqui, ó. Quem está participando? Olha aí, vamos ouvir. Fala que eu te escuto. Quero perguntar assim, quais são os tipos de deficiência, tanto muscular quanto articular, que podem levar a uma dor no quadril
do corredor. O cara começa a correr, vai ser dor no quadril. O que pode ter de possibilidade que leve a isso? Muito bem, essa é a Dani, aniversariante da semana Uau, passada. parabéns, meu amor. Dani. Parabéns. Obrigado pela Mais uma pergunta. vez. Quais são as deficiências que podem levar a dor no quadril do corredor? Primeira deficiência, a mais assim, usual, déficit de força. Deficiência de força. Uhum. Você está numa requisição vigorosa, com pouca força de extensão de quadril, você vai requisitar demais uma condição que você não tem, vai provocar ali ou uma inibição, ou vai provocar dor ou uma inflamação, porque a exposição ao estímulo vai gerar algum nível de inflamação. Se você tem pouca qualidade ali nos extensores do quadril, você vai ter essa possibilidade de alguma tendinite, por exemplo. A qualidade da musculatura da coxa posterior também vai definir um pouco essa coisa do quadril. E aí eu quero voltar com a pergunta que você fez 2 programas atrás e que eu passei batido. Você perguntou o que a gente não pode sair daqui sem falar. Uhum. Então, como a gente... Coxa e quadril, para extensão do quadril, é praticamente uma alavanca, uma coisa só. A pessoa que fica muitas horas sentado, ela tem um prejuízo já postural na qualidade do quadril dela. Porque ficar sentado vai provocar estiramento de algumas estruturas e encurtamento de outras. Por exemplo, o posterior da coxa ele tende a encurtar para ficar muito, muito flexionado. Tá certo? Tem um estiramento aqui de glúteo. Você tem um encurtamento já natural do ilho-psoas e dos flexores do quadril aqui. Isso vai ficando tonificado nessa posição, todo o estímulo nessa posição. Então você começa a ter aí uma dificuldade em estender o quadril. Então tire as rodinhas da sua cadeira do escritório para você poder levantar e não ir rodando a cadeira. Existe isso de rodando, brincando de rolimã no não. escritório? Porra, você tá trabalhando aqui no computador, mandou imprimir ali a impressora, tá 1,5 m, 2 metros de você pega o pezinho assim, a cadeira roda até lá, cara. Essa coisa aí do trabalho de escritório, cara, é muito lesivo. Entendi. E estava vendo Steven Magnus, é um treinador europeu, ele estava falando essa semana, trabalho com pausas. Faça pausas na jornada de trabalho, levante e vá beber água, levante e vá no banheiro, levante e vá no andar adjacente. Eu tenho um amigo também, Alan Gomes. Alan Gomes Bastos, ele trabalhou numa rede de academias e ele, com a equipe dele, falou assim, proibido mensageiro eletrônico no ambiente de trabalho. Ou seja, você tem que ir lá. Você tem que levantar e ir lá falar com a pessoa. Então, iniciativas que provocavam não necessariamente a pausa do trabalho, mas a pausa do comportamento sentado. Legal, cara. Tá certo? Então, ficar sentado é pedir para estragar o quadril. E fica ruim. E fica ruim mesmo. Vamos... E aí, importante para o cara que trabalha sentado, ele ter atividade física, principalmente em pé, para contrapor esse tempo que ele fica sentado. E tem gente, vou lembrar que tem gente que não senta na cadeira, praticamente deita na cadeira, né? Aí eu não vou nem entrar nesse papo. Ok, não, mas eu vou entrar porque eu ia falar. Quando Tá. a Dani pergunta quais são as deficiências, então a deficiência em sentar nos iscos
né? Você senta e fazer o ângulo reto entre o quadril e a coxa, sentar lá, tem uma regiãozinha aqui que é o lugar de sentar, que é o isquio, aquela parte onde deveria encostar no selim. No selim da bicicleta. Tá certo? Sim. Tem gente que não consegue entrar nessa posição, às vezes por encurtamento de posterior, né? Não consegue fazer essa flexão. Sabe, a pessoa que não consegue botar a mão no pé, ela não consegue fazer 90 graus do quadril. Você. Então, você consegue sentar no isquio? Senta aí para eu ver. Vamos lá. Senta e fica bem retinho. Isso. Consegue. Tá? Tem gente que não consegue. Sério? Eu peço para fazer um exercício abdominal, ela não senta em 90 graus. Ela senta lá no sacro. Entendi. E aí exagera a curvatura da coluna. O ombro, o ombro vem em cima do quadril, às vezes. É movimento natural. Mas o quadril, que não tem problema, dobrar a coluna para frente. Mas o quadril não entrou. O quadril não entrou. Então, vai mais uma vez aquela coisa do rebolado. Entra numa aula aí de forró, numa aula de funk, para poder zumba, mexer o quadril. Inclusive, atrapalha até na vida sexual. Porque limita as posições que a pessoa pode utilizar. Entendi. Tem gente aí que só está fazendo sexo em pé. Ela fala, minha posição preferida, porra nenhuma, não consegue fazer sexo deitado, porque o quadril não entra, fica só quebrado lá atrás. Ou de ladinho, né? Ou de ladinho de conchinha, verdade. Então, essa questão da mobilidade da postura do quadril, ela é muito importante no esporte e na saúde do quadril. Porque, como eu te falei lá no episódio passado, dependendo das tensões musculares, e falei também hoje, esse quadril adquire uma postura que nem sempre é simétrica e nem sempre é saudável. É natural da pessoa, mas ela pode levar a tensionamentos que vão gerar mais inflamações, mais tendinites. E no episódio passado a gente estava falando que pode refletir para baixo ou para cima. Isso. E você pode ter coisas no pescoço, sentir lá embaixo, joelho, essa coisa. Isso você pode espalhar. As adjacências aí são sempre sofridas, principalmente a lombar. Com o quadril mal configurado, a sua lombar, se está sentado, a lombar já chia. Se você está em pé, essa configuração ela atinge até o pescoço. Entendi. Certo? O que mais que a gente pode voltar aqui para... muito comum também, que é a síndrome do piriforme, para pessoas que trabalham excessivamente em pé. Cara que trabalha em obra, cara que trabalha em pé na escada, horas a fio, né? Vai gerando um distensionamento dos ligamentos pélvico-trocantéricos, porque ele está empurrando, está socando a cabeça do fêmur para dentro da... Sem descanso. E aí, dependendo da característica da pessoa, se ela já é com o fêmur rodado para fora ou para dentro, ele já vai tensionando outras regiões. Geralmente, cara, cola a bunda e abre o joelho, e aí vai tirando o piriforme aí. Então tem essa coisa também do ficar muito em pé, tem trabalhos aí de fábrica, de rua, que o cara fica muito em pé, muito tempo parado, escada, o pessoal que trabalha em escada, muito tempo, é característico essa síndrome do piriforme. Alguma atividade física para ajudar a soltar isso? Qualquer atividade física que contraponha aquela postura diária ali, aquela demanda que ele tem da profissão, da postura que ele adota na profissão, qualquer atividade vai minimizar essa postura que ele toma e esses tensionamentos que geram essas posturas
prolongadas. Uhum. Fico imaginando dançarinos de balé, pessoas de ginástica artística, rítmica, como que tem que ter esse controle, esse movimento quadril, essa musculatura trabalhando igual uma orquestra. E uma blindagem, né? Para não se lesionar, não desgastar precocemente. Caramba, é muito doido. E a corrida também, né? A corrida também, a sucessão, por exemplo, aí, em uma hora você correndo aí dá em torno de 10 mil passos. Nossa, mas 10 mil passos? Em média. Em média. Hum. Que é tipo a meta diária do dia inteiro de comportamento não sedentário, fazer 10 mil passos por dia. Você faz numa corrida de uma hora, é a meta, você já bate a meta. Em uma hora de corrida. Então é bem requisitado o quadril, né? Precisa ter uma qualidade de força, de elasticidade, flexibilidade, tanto da mobilidade quanto da musculatura, controle, refinamento, e aí o controle a gente vai refinamento do movimento. Isso aí as modalidades dão os refinamentos, mas nem todo atleta está preocupado ou alcança o refinamento do movimento, né? E quando acontece esse refinamento, o seu movimento fica mais eficaz. É diferente, exatamente. Você fica mais eficaz, você exige menos do você gasta sistema, menos energia. você protege ele. Bom, o refinamento do gesto motor, ele é uma ferramenta muito útil na preservação da qualidade da estrutura das Por isso que a postura é tão importante, né, cara? Por isso que a postura é tão importante. A postura na corrida, a postura no pedal, a postura... que esse refinamento é extremamente importante, cara, para você se preservar. Eu acredito que é menos a postura e mais o controle, porque existe várias maneiras de você levantar um joelho do chão. Né? Você está de pé e ficar num pé só com o joelho levantado. Existem várias maneiras de você fazer isso. Se você for bem educado para fazer, você vai fazer da maneira correta. Então tem torções, tem movimentações para fora, para dentro. Se você fizer tudo no controle específico, o refinamento do gesto motor é isso. Você fazer tudo do jeito que for concebido para fazer ali. Dosando a força necessária, com velocidade, para que a coisa aconteça um controle exímio do gesto que você vai fazer e não um gesto que você vai fazer de qualquer maneira. Porque você bota duas pessoas e coloca ela para marchar no mesmo lugar, elevar, flexionar o quadril, levando o joelho ao mesmo tempo, você vai ver que tem diferença no movimento. Certamente, assim, entendo que se você for pontuando, você já tem ali um indício do que possivelmente você possa proteger, melhorar, tem essa questão. Uma questão de quadril que é também corriqueira quando se aborda a corrida e qualidade de corrida é a questão do correr sentado. Já ouviu isso? Não. Então, a postura mais eficiente de fazer corrida é você inclinado para frente. Então eu já ouvi. O quadril já entendi. Empinando o bumbum para trás, certo? Aumentando a curvatura lombar, os ombros também aumentando a flexão um pouquinho para trás, arqueando toda a coluna e você fazer a sucessão de passos nessa posição.
tá? Se você faz a báscula anterior do quadril, apertando as bandas da bunda, empurrando o isco para frente e corre assim, Você empurra o seu umbigo para frente. empurra o umbigo para frente, né? Na verdade é mais lá, e encaixado para frente, você tá correndo sentado. Entendi. Quando você E começou geralmente, a falar, eu acho que eu já entendi. Para fazer essa posição, você flexiona o joelho. Tá. Certo? Para poder entrar na posição de É sentado. como se você fosse correndo com o freio de mão puxado. Na verdade você não corre, você se leva, né? Aquela postura de cumbuca. Não ri, cara. 90% dos corredores correm assim. Pô, eu não sei nem se E eu aí, corro assim. você não sabe nem se você corre assim. Então. E aí a corrida se dá, né, numa flexão exagerada, que começa com o calcanhar no chão, joelho extremamente flexionado para frente e um quadril que está chapado para dentro, a bunda que some. Entendi. Certo? É o cu de urso. Essa é nova, cu de urso. Essa posição, ela é uma posição, uma configuração não natural para a postura da corrida, exige muita energia e ela sobrecarrega flexões do quadril que estão puxando esse quadril para frente, sobrecarrega o joelho que está numa flexão exagerada e sobrecarrega os tornozelos que estão trabalhando em excesso de dorsiflexão e matando a função de absorção do pé, que não aterrissa de antepé. Você está... A postura que você mostrou aqui inicialmente é mais ou menos ali uns 15 graus para frente ali, um pouquinho, você inclinando o seu tronco para frente ali e aí projetando o seu... É um leve desequilíbrio para frente. Projetando seu tronco e cabeça para frente, né? Você tem um desalinhamento do tornozelo, quadril, ombro, cabeça. Eles estão todos... Você tá um pouco à frente ali, se você for pensar em... E o centro de massa vai à frente para você empurrar. Não vai dentro para você puxar. Então tem uma diferença. Vai impedir de correr? Não. Tem uma propensão a apresentar condições? Tem, mas... Não, presta atenção, se você inclina para frente, a própria gravidade te ajuda a te levar para frente. Exatamente, é usar inteligentemente. Você muda o seu gravidade, centro de gravidade. Você fatia a gravidade, né? Porque ela escorre em você, sim, fazendo como se fosse pinçar uma semente, né? Uma lentícula, e ela espirra. E é assim a gravidade te empurra, ela não desce reto em cima de você, te achatando. Então, o correr eficiente é você fugir do achatamento da força da gravidade. Se você tem ali seus 90 graus, você está ali aos seus 50, aos seus 85, ali 80, que é essa inclinaçãozinha para frente, que é o que ele está falando. É como se você pegar uma sementinha e apertar, ela vai pular para frente, exatamente. Isso. É isso. É isso. Então, e aí como que a gente mantém uma saúde do quadril fazendo corrida? Então, a gente precisa ter trabalho de mobilidade, né, do quadril, do joelho, da lombar. A gente precisa ter um trabalho de força adequado, pelo menos para manter e eventualmente incrementar a qualidade da possibilidade de aplicação de força, melhorar a condição de trabalhar, a gente ter exercícios que vão privilegiar essa extensão do quadril ou a tripla extensão dos membros inferiores, que vão estar dando educação não só muscular, mas educação de movimento, exercícios que te colocam inclinando para frente, trazendo também a função de sustentação da coluna, porque se você fica chapado em pé ou na posição de, cu de urso? Cu de urso. Você tá tirando a possibilidade do controle da coluna ser feito pelos músculos
próprios para isso. Eles dependem de perturbação para poder trabalhar. Então, essa perturbação é a inclinação para frente, essa perturbação é o salto, essa perturbação é uma respiração eficiente. Tudo isso perturba. Se respirar forçosamente, você vai precisar, você vai ter uma repercussão na coluna. Então, isso tudo traz uma saúde que o movimento vai trazer para o teu completo bem-estar ali. Isso é interessantíssimo. Certo? Certo. E a gente pode fazer isso com pilates, a gente pode fazer isso com treino funcional, a gente pode fazer isso com musculação, sempre numa perspectiva que privilegia o movimento ao músculo. Certo? Então, entender o movimento, entender a postura, entender as mudanças de postura que acontecem na sequência de corrida, porque são várias mudanças de posturas. Assim, não existe uma postura estática de se correr. É uma sucessão de posturas. Então, todas essas posturas elas englobam alguma educação de movimento. E se a gente consegue fazer, aí a gente vai ter uma repercussão mais positiva no funcionamento. E é importante tudo isso, muito, 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 assim, eu vou falar por mim. Eu percebo isso em mim, principalmente quando eu estou cansado. Enquanto você não está cansado, você está ali, pá, posturadão, pá. Mas quando você começa a cansar, um ombro fica mais baixo, então a perna não sobe tanto. A perna não sobe. Então essa educação às vezes parece que o pé está pesado, mas é o joelho que não sobe. Que não sobe. Foi o que eu te falei da corrida das semanas aí, de um treino dessas semanas passadas aí. Chegou um determinado momento que eu estava subindo uma trilha de downhill, que eu falei com o Emílio, eu não conseguia mais mecanicamente correr, porque eu não conseguia levar mais o pé para cima. Isso, e a fadiga precoce, ela vai tanto desmontar a sua postura, vai desmontar a sua técnica e vai sobrecarregar a musculatura. Então essa educação que você está falando, ela é muito importante, eu acho, por mim, na parte que você está cansado. Que aí é a hora que você se mantém posturado e mantém a eficiência do movimento. E a função do treino concorrente, que é complementar a atividade principal, é postergar essa fadiga, né? Se eu vou jogando a fadiga para longe, e aí a gente entra na questão da autonomia. Lá dos outros episódios regulares. Que a gente já falou, isso. Que não adianta você correr sem autonomia. Tem que correr 2 horas e já com 40 minutos você não consegue ser eficiente. Inclusive, o que você leva de memória, de consciência corporal, é a última parte. Se você sai para correr e sempre o final do seu treino é desmontado, sem técnica, cansado demais, ali que você leva. Aquilo ali que você marca como consciência corporal do seu corpo. E vai ter uma hora que a sua consciência corporal é aquela postura, é aquela técnica desleixada, é aquela falta de qualidade, que você vai entrando naquela postura automaticamente e seu gesto vai se educando a fazer daquele jeito e você nunca consegue trazer de volta a melhor forma, a melhor configuração. E aí você precisa dessa preparação paralela para complementar, para te dar mais autonomia. Aí para corrigir, isso, aí você vai precisar de um aporte aí por fora. Porque senão você vai ficar marcando. Isso, porque, por exemplo, eu corro uma hora, ineficiência. Mas com 25 minutos eu morro, esses 35 minutos aí, beleza, eu corri, tô emagrecendo e tal, mas eu tô correndo. Se eu faço alguma outra preparação em paralelo, os 25 minutos passam para 30, passam para 35, 40, 45, 50. A sua eficiência aumenta. Vai aumentando. E aí eu vou chegando no final do treino muito melhor. O Fabão estava falando disso há um tempo com a gente. Exatamente. Que ele hoje faz o treino dele, chega no final cansado, mas chega posturado. Chega posturado.
Vocês vão esquecer esse negócio de posturado. Não, posturado é uma forma bonitinha de falar, uma forma Não, é opressora. É opressora. Não é opressor. Claro que é. Não é. Não, tem que ter uma postura. Não é isso não. É chegar montadinho ali, bonitinho, é isso que eu quis dizer. Nada polêmico, não. Começa a refazer essa programação neurolinguística aí. Senão Senão vai ficar oprimido na postura correta, que não tem postura correta. Como eu falei, são sucessões de posturas que a gente vai. A forma não é exatamente a postura. Então, se você corre numa boa forma, você vai estar ali na sucessão de posturas que são relevantes para seu desenvolvimento, para sua autonomia, sustentação da sua boa corrida. Claríssimo. Certo? Temos recado? Chegou um e-mail essa semana? Chegou um e-mail essa semana. Então fala para o pessoal aí que quiser mandar e-mail, qual é o endereço eletrônico? A vida uma corrida, tudo junto, @gmail.com. Recebemos um e-mail da nossa plataforma de podcast. Foi o Spotify que mandou? Foi o próprio Anchor que mandou. Foi o Anchor que mandou, que agora é Spotify for Podcaster. E falando lá dos nossos episódios, falando que a gente ultrapassou uma barreira de 15 episódios. Foi quantos episódios? Não. Foi um monte. E aí falando, meio que parabenizando a gente. E estamos aí já com 586 plays na nossa carreira. Exatamente, isso pra gente é um... Rumo aos 590 até o final do mês. Até o final do mês a gente ultrapassa 600 fácil. Fácil? Fácil. Caramba. Do jeito que nós estamos indo. É isso. E em breve você vai ter no Spotify como se comunicar com a gente, respondendo nossas enquetes. A gente já está há algum tempo prometendo o YouTube, mas finalmente eu encontrei a fórmula secreta para poder trabalhar com publicar os nossos podcasts no YouTube de uma forma mais interessante. Mas como a gente é do contra, você vai ver uma tela estática, assim como era a televisão. Exatamente, mas lá você tem um ambiente em que você pode colocar um comentário, essas coisas todas, e nós interagirmos. Tá todo mundo doido para botar um comentário, xingar o apresentador. Isso aí é normal. Manda pro hater também. Né? Inclusive, se você não assinou ainda as notificações, né? Não assinou o podcast, não ativou as notificações, não marcou como favorito, você der aquela topada do dedinho na mesa, sabe? No pé da mesa. Num dia frio. E fique uma semana sem correr. Ou que no meio da sua corrida te dê uma dor de barriga. A famosa caganeira. Exato. Ela mesma. Se tiver na trilha, beleza. Pior se tiver na rua, no calçadão, dentro do bairro. Aquele que você vai dar um peidinho e pensa assim, peido não pesa, por que esse pesou? Peido não mole. Viu? É isso. Viu? É isso. A vida é uma corrida. O importante é se movimentar. O importante é se movimentar. O importante é ficar tonto no final da trilha. Grande. Ouvi isso e foi muito bem colocado. Mas é isso. Mais alguma coisa? Acredito que já estou pensando na coluna. Quarta-feira que vem. Tá satisfeito com o de hoje? Estou satisfeito. Então, bom demais. Vamos ficar por aqui. Um abraço. Up.